Nesse especial de aniversário, eu te convido a me acompanhar em uma jornada. Não é mais de vários pedaços do iceberg que levou literalmente um ano para ser feito, e sim de algo mais simples, mas a minha cara. O quê? Simples! O horror de um dos meus jogos favoritos, Stardew Valley, mas não apenas ele. Entre e fique à vontade. Pega os salgados, os doces, o refri, que a gente vai comemorar mais um ano de vida. Ou, da minha perspectiva, menos um ano de vida, já que Tudo morreu. Acabou. cada aniversário chegamos mais perto da velhice. E, consequentemente, mais perto do cemitério. E falando em cemitério, é justamente sobre isso que iremos falar agora. Capítulo 1. Os fantasmas da Vila Pelicanos. Existe um mod de Stardew Valley que me deixou tão triste que eu simplesmente chorei só de ver um vídeo sobre. A Vila Morta de Stardew Valley, ou como o nome do mod diz, Ghost Town Stardew Valley. Eu já aviso que eu não baixei, mas era impossível esquecer eu não comentar em um vídeo sobre. Achei um vídeo mostrando isso, no caso o mod sendo jogado, e isso matou minha curiosidade, perdão pelo trocadilho, não intencional. E o primeiro cadáver, se é que posso chamar disso, porque é só uma parte do corpo, é o do Alex. E por que eu digo isso? Só tem um braço e do lado da casinha do cachorro, que nos faz pensar que alguém o alimentou com aquilo. Mas, sabendo que a dona Evelyn não seria capaz de tal ato com seu neto querido, e o George, além de idoso, é PCD e também ama o seu neto, só daria pra imaginar que o Alex foi devorado pelo Rex por ninguém tê-lo alimentado, já que George e Evelyn foram jogar no Vasco, né, faleceram, e quem sabe de ataques de animais, ainda mais de cachorros de grande porte, consegue imaginar que cena terrível. E se assistiu Game of Thrones e chegou na temporada que tem os Bolton, vai saber do que eu tô dizendo. O cara simplesmente dá de comer a madrasta e o meu irmão recém-nascido para os cachorros somente comerem. É, só coisinha leve. Uma série bem family friendly, que eu não ironicamente me divertia muito assistindo com os meus pais. E eu posso dizer, uma série realmente pesada, mas divertidinha de assistir. O segundo cadáver é o do Gus, que tá numa cama de hospital, o que nos leva a pensar que ele provavelmente ficou doente e por isso não resistiu, falecendo ele mesmo. Já que não se tem histórico de algum problema de saúde, que a gente saiba quando a gente conversa com ele, e no máximo, provavelmente pode ter sido envenenamento, mas quem e por que fez isso já é difícil de se pensar, então provavelmente foi só doença mesmo, né? Já que todo mundo gosta dele, então não teria motivos pra envenenar ele, ou talvez tenham, e aí a gente entraria numa outra parada que a gente botaria na bunda do Pierre. E não nesse sentido que você pensou. No sentido de eu vou botar a culpa nele. O da Emily, sim, nossa queridíssima Queen Emily, a nossa doidinha do bairro, mais conhecida como eu, brincadeira. Eu acho simbólico pra caralho. E o motivo é muito simples. Ali todos cultuam Ioba, que seria um motivo, como posso dizer, equivalente a Jesus ou a Deus na nossa sociedade católica e evangélica, que não é só apenas as duas religiões presentes no nosso país, mas são em grande maioria predominante, né? E quem não segue a doutrina evangélica ou cristã automaticamente é perseguido por intolerantes. Tendo isso em mente, alguém, como um ato cruel de puro ódio, a empalou justamente em um altar de adoração a Yuba. Quem seria capaz disso? Os mais fiéis ali não são os donos da casa, que no caso são Abigail, Caroline e Pierre. O George ele frequenta todo domingo, só que ele é ateu, que eu acho muito cômico. O mago, obviamente, também não é, porque né, ele é um mago, então ele não segue Yoba. Então fico na dúvida quanto a essa resposta.
E sei que ela não cairia ali por acidente, mas como eu disse, eu vou culpar o Pierre, eu tenho motivos de sobra pra isso, mas ao mesmo tempo existem provas de que pode ter sido até uma pessoa menos improvável, vamos dizer assim, aquela pessoa que você pensa, nossa, essa pessoa, mas ao mesmo tempo não seria impossível que fosse essa pessoa. Mas claro que eu tô citando teorias de quem possa pensar que pode ter sido um outro personagem que eu não percebi. Um comentário que me ajudou com a minutagem, para saber onde estava quem, depois eu assisti de novo na íntegra para ter certeza que eu não perdi ninguém, falou que a cadeira de rodas do George estava do lado esquerdo da ponte, que leva para a praia próxima à casa do Sam, George, Ken e Vincent, que são uma família ali bonitinha, e também próxima à casa do prefeito, que me enche de perguntas e de quem se livrou daquilo e por quê. O que me fez pensar também, não é mesmo, que a dona Evelyn, ela não conseguiria, pela idade que ela tinha, além do carinho que ela sentia pelo George, a não ser, e entrar a parada macabra, que já vou falar que não tem nada a ver, de que o Alex deu fim no avô, jogou a cadeira de rodas no rio, e aí a dona Evelyn se livrou dele entregando pro cachorro jantar. Isso seria verdadeiro plot twist ao estilo Game of Thrones, mas, como eu disse, não tem nada a ver. Porém, seria macabro dispensar. Essa cadeira dele tá ali, né? Onde está o corpo. Aí que tá a parada, né? Uma pessoa confirmou, comentando, que o Alex realmente foi alimentar o cachorro, então, minha teoria foi totalmente modificada, não tem nada a ver. Tanto que tem até uma jaqueta do Alex próxima à tigela do cachorro, tornando minha teoria número 1 canônica e a 2 pura conficagem. Só que aí fica naquilo. Tá, mas cadê o cadáver então do George? Cadê o da Evelyn? E eu sinto eles informar que eu não tenho resposta. Né? E nem ninguém nos comentários, pelo que eu li, também tinha. Então, é sobre. E a Sandy do deserto tá vivíssima, assim como o Sebastian, mas isso aí fica meio no ar, porque a gente depois encontra o fantasma dele, então eu fiquei meio ué. Mas nos dá mais motivos pra teorizar. Mas vamos voltar aos mortinhos aqui. Mortinhos confirmados que a gente vê o corpo e tudo. Meu marido Elliot, sempre eu casei com ele, assim como eu casei com o Sam, foi o primeiro marido, depois eu casei com o Sebastian, que foi o meu segundo marido, e o terceiro foi o Elliot. E foram os dois melhores casamentos, tirando quando o Sam, eu ficava pensando constantemente que eu queria separar, mas isso não vem ao caso agora. Pois bem, o Elliot, ele tá na praia jogado em meio às madeiras, mais precisamente no lugar em que encontramos o pescador misterioso que nos vende a aliança de casamento local e que ninguém mais é capaz de ver. Como alguém que escreve, que sabe como é o limiar entre loucura e a criatividade, sendo artista, tem plena noção de que as horas de sono que ele tinha eram bem poucas. E ele ser workaholic, obcecado pelo trabalho e constante medo de fracasso e de ficar falido, podem ter ajudado ele a tomar aquela decisão definitiva, que a gente já consegue ver qual é. Além dele ter apresentado tendências depressivas nos diálogos canônicos do jogo. Mas ainda assim, a gente logo vai descartar essa ideia, porque a gente vai encontrar o corpo da Lia, e quando a gente encontrar o corpo da Lia, ou pelo menos parte dele, a gente vai deduzir que talvez o Elliot tenha feito isso por conta da perda da sua melhor amiga. E a gente já vai falar sobre isso mais pra frente. Mas voltando aqui, né, tem algo em cima do corpo do Elliot, né, que parece ser uma garrafa ou talvez alguma outra coisa que a gente não saiba ao certo, mas provavelmente isso ajudou ele a dar fim a si mesmo. Né, seja consumindo, cheirando, comendo, a gente já realmente não sabe dizer. Em todo caso, temos o do Willy, que eu fiquei meio ético, cadê o corpo dele que eu não tô achando, mas eu vi algo diferente na cena, que era uma pedra boiando. Hoje normalmente não tem porquê, porque eu sempre peço naquela parte específica para dar mais peixes e peixes mais valiosos. E quando eu me liguei, a pedra tava boiando, tipo flutuando, e eu me liguei que talvez, muito provavelmente, o corpo do Willy tava preso àquela pedra. Então, se ele não tava boiando, a pedra tava. Então, bom, por ter perdido o Elliot, provavelmente ele deu fim a si mesmo, né, se afundando na água. E por quê? Porque ele era muito próximo ao Elliot, sabe? Eles dois eram vizinhos, melhores amigos. Então faz sentido que quando o Elliot se foi, ele ficou muito triste com aquilo, também se foi. Mas ele não tinha, claro, tendências
a depressão ou coisa do gênero, porque ele era bem otimista, tipo, até demais. E ele era bem de boas com a vida. Não que quem tem depressão necessariamente não consiga esconder isso, não conviva com isso e tudo mais, mas nesse caso em que eu me refiro é que o Elliot sempre demonstrou sinais de que existia algo mais complicado com ele, né? Em questão de que provavelmente ele faria algo do gênero. Já o Willie, não. Parecia que o Willie tinha feito terapia, enquanto que o Elliot não. Basicamente isso. Né? Mas, tudo bem. Indo aqui ao próximo, né? Como eu falei, que o do Lewis, ele pegou muito, né? Pegou bastante. Porque a cabeça dele tá no meio das plantações que ele costuma cuidar, que no caso são as flores, que é perto da casa dele. O que nos faz ter certeza que alguém deu um fim nele. E esse foi um recado sutil deixado para trás. Ou nada sutil quando a gente vê que é literalmente uma cabeça ali, estampada como se fosse uma plaquinha de Venus. O que me faz pensar e acreditar que foi a mesma pessoa que fez isso com com a Jess e o Vincent. Já que é parecida a forma como a gente encontra, né, o corpo das duas crianças, assim como a gente encontrou o do Lewis. A diferença é que o do Lewis tá aparente a cabeça e a das crianças já não tá. Mas quem faria algo assim? E se teria motivos? É algo que me deixa na dúvida. Quanto ao Lewis, eu diria que pode ter sido o Clint, né? E provavelmente ele achou o corpo da Emily ali. E por que não ele deu um fim no Lewis quando soube que foi o Lewis que fez aquilo com a Emily? E não aguentando essa tragédia, ele acabou fazendo o que fez, que eu já vou falar mais pra frente. Não seria improvável, não seria impossível. Né? Mas é sobre. E também me deixa muito na dúvida de quem fez isso com o Lewis, como falei, por ter rolado também isso com a Jess e o Vincent. E não existiram motivos para fazer isso com a Jess e o Vincent, sabe? Porque, pelo que a gente sabe, a Marnie, ela é a tia da Jess e amante do Lewis, que é o prefeito. E muito sexy. Deixa de ser safada. Eu não tô sendo safada. Enquanto que o Vincent é o irmão mais novo do Sam. E a Jess é a melhor amiga da Penny, que é a professora dela e professora do Vincent. A segunda melhor amiga do Vincent também. E é próxima ao pai dela. Nenhuma dessas pessoas teria feito algo assim com ela. Então, quem e por quê? Vou jogar no Pierre, entendeu? E a gente já vai falar sobre isso mais pra frente. Mas vamos voltar com a contagem de mortadelas. Eu falei do Clint, provavelmente se conecta com o Lewis e com a Emily, mas não significa que realmente é isso. Porque ele trabalha na ferraria, ele é um cara muito solitário, ele é um cara muito tímido. E que provavelmente ele não aguentou ver essa tragédia que rolou com a Emily, como eu falei, né, mais pra trás. E o que rolou na cidade também, porque não foi só essas pessoas que se lascaram, foi a cidade inteira. E aí ele deu um fim a si mesmo na árvore. Tanto que, por ele ser tão solitário e tímido, eu fiquei com dó dele. E eu baixei o mod do Luciel pra ele ter uma companhia e ter uma amizade. E eu estou a poucos passos de me casar com o Luciel. Mas daria uma história um pouco mais longa pra poder explicar especificamente sobre isso. Que não é o foco no momento, né? Mais ou menos, o mod do Luciel deixou o cliente feliz. E ver o cliente feliz me deixou feliz também. Mas, vamos seguindo aqui. O Vincent, como falei, ele também tá enterrado, nesse caso ele tá enterrado na areia do parquinho, assim como o Lewis e a Jess. E o dele é um pouco mais estranho, porque, né, ele é próximo a Penny, ele é próximo ao irmão dele, a mãe dele, a Jess. Então, não teria motivos também pra ele ter sido enterrado, ainda mais ali. A não ser, e aí a gente já começa a especular, que ele tenha presenciado alguma coisa, né? E se isso for correto, talvez tenha sido a mesma pessoa que atacou todo o vilarejo e, consequentemente, a Hayley. Sim, a Hayley. Porque ela sempre vai ao parque, próximo à fonte, e adivinha? Ela tá afogada na fonte. E ela sequer viu quem a empurrou e a afogou. Deixa tudo ainda mais estranho. E ela irrita todo mundo na cidade. Então, assim, o número dos desafetos não seria nada pequeno, parece ser meio real. Mas voltando.
Mas ainda assim, ninguém teria motivos para fazer aquilo com ela. Que torna tudo ainda mais estranho, preocupante e sinistro, a não ser, e aí casa com o que eu falei sobre o Vincent, que ela testemunhou quem atacou o Vincent e até outra pessoa, e aí deu fim na testemunha, que no caso era ela. E isso faz bastante sentido para mim. E se até ela tirou foto dos ataques, o que seria ainda mais macabro. O Linus, ele tá dentro da água, no esgoto, e extremamente aterrorizado, o que nos faz pensar que alguém afogou ele ali, ainda mais no esgoto, num lugar que ninguém veria, e o único que tá vivo, presente, onde está o cadáver do Linus, é o Krobus, mas eu acho bem improvável o Krobus ter feito isso com ele, então fica no ar de por que ele tá lá e algo do gênero. Mas nunca se sabe, né? Então a teoria segue no ar. E depois do Linus, depois de todas as pessoas que a gente comentou, a Jess, né, ela foi enterrada justamente no rancho da tia dela, no lugar em que ela ama aquelas vacas, o que torna tudo ainda mais simbólico quando a gente para pra pensar, mas ainda assim é estranho, é suspeito, e não muito longe dali, simplesmente alguns passos à frente, tá a cabeça da Lia rodando um catavento, extremamente macabra essa cena, na casa dela, parecendo um espeto de padaria de frango. E eu fiquei assim, isso aqui eu nunca mais vou esquecer, e esse é até um motivo pra eu ter feito esse vídeo, por conta da cabeça da Lia rolando igual um espeto de frango. Quem fez isso era bem sádico, pra dizer o mínimo, né? E eu acredito veementemente, quanto mais a gente comenta sobre isso, de que foi o Pierre. E o motivo, não só porque ela tava no caminho, provavelmente ela presenciou a situação, a gente não sabe ao certo, né? A gente teria que teorizar bastante sobre isso, juntar muitas provas e ter que baixar aquele mod pra poder juntar essas provas e eu não tenho coragem pra isso. Os assassinos, eles costumam assinar suas cenas do crime fazendo do mesmo jeito e deixando, entre aspas, uma obra pra trás. Seja a forma em que o corpo é encontrado, alguma parte do corpo faltando, né, que eles levam como troféu, ou um recado escrito à mão, ou escrito com sangue, ou, sabe? Eles deixam algo ali pra mostrar que foi ele, mesmo que não a sua identidade propriamente dita. Ou simplesmente eles deixam a localização onde está o corpo, ou onde eles deixaram o corpo é uma pista, ou alguma forma macabra dele falar, tipo, olha o que eu fiz, sabe? Tipo, tem dessas. E sim, eu assisti muitas séries policiais na infância, isso me fez querer ser da perícia, então assim, eu era muito fanática de CSI. Assim como eu assisti True Crime, já adulto, eu comecei a assistir Dexter esses tempos, Law and Order, e minha nossa senhora, um mundo muito caótico, né? Vamos botar o foco, porque senão a gente fica falando disso até amanhã, mas eu tenho interesses por essas paradas, entendeu? Então, coisas relacionadas assim, eu geralmente sei. Além de que eu já quis também, isso não é um nome distante, trabalhar com funerária. É, vocês ouviram certo. Porque eu acho realmente interessante. A como é que era, gente? É por aí. Não sei se fala tanatopraxia, mas eu sei que começa com tânato. É que eu não sou muito boa com nomes, mas é nessa área aí. Eu acho realmente interessante. Faria o curso e tudo mais, mas vamos deixar isso pro futuro. E vamos voltar ao foco. O da Caroline se encaixa em um boato e teoria dos fãs que diz que a Abigail não é filha do Pierre, que é o marido da Caroline, e quem seria o verdadeiro pai seria o feiticeiro. O motivo, meio bobo nessa parte, mas bastante até que fará um pouco sentido, ela é apaixonada pelo oculto e magia, tem cabelo roxo, e não se dá com aquela região e a sua família, mas o pulo do gato é que ela não pinta o cabelo. Quer dizer, ela pinta o cabelo, então o cabelo dela não é naturalmente roxo, mas o restante já é mais difícil de refutar. Então fica ali no ar que pode ser que seja verdade, que ela seja filha do feiticeiro, além de dela ser uma guerreira nata e sempre quer explorar aquela caverna, mas ela nunca consegue, porque sempre todo mundo tá barrando, porque querem que ela seja a esposa tradicional de Stardew Valley. Só que ela não quer ser uma dama, ela quer ser uma guerreira. Tendo isso em mente, o Pierre provavelmente flagrou a Caroline indo na casa do feiticeiro, talvez para contar que a Abigail era filha dele, e o Pierre matou ela, e depois o feiticeiro, que já iremos falar sobre o corpo de onde está e provavelmente o que aconteceu. E o que comprova que foi isso que aconteceu, mesmo que não seja por esse motivo exatamente, que a gente vai falar mais pra frente, é quando a gente encontra
o corpo do Pierre jogado próximo à Torre do Mago. Então, vendo a Caroline num canto, que é dentro da casa do mago, o Pierre jogado no outro, e o cadáver do feiticeiro mais lá pra frente, que eu já vou falar, tudo se encaixa. Então, pelo menos nessa parte já posso dizer. É verídico, é canônico. Então, temos aqui um assassino com muito ódio no coração, algo totalmente passional, o que me lembra um jogo postal que o cara coringa e automaticamente está matando geral. Então, será que é a mesma pessoa que atacou o Lewis, que atacou Jess, Vincent, Lia e Linus? Assim como o George, a Eveline e o restante do vilarejo? Talvez. O que vai mais pondo na bunda do Pierre, né, quando a gente para pra pensar. E também, o cadáver do feiticeiro tá amarrado no trilho do trem. E obviamente o trem não teve tempo de parar. Não viu o corpo do feiticeiro ali, porque tava bem na boca do túnel. Então quando o trem sai é bem naquela região. Então automaticamente era uma vez. Então, ele fez aquilo pra acabar com o feiticeiro mesmo. Só que aí começa uma parada meio estranha, porque a Penny, ela foi justamente afogada no spa, mais precisamente dentro da casa de banho, na piscina que tem ali. Só que o estranho é justamente ela nunca ir pra lá. O que me faz pensar o motivo dela ter ido parar ali, de tantos lugares, e é um ambiente que, além dela nunca frequentar, provavelmente ninguém ia suspeitar que ela estava lá dentro. Então ninguém nunca ia achar o corpo dela, o que torna tudo ainda mais estranho, mas ao mesmo tempo poderia ser provável que ela foi pra lá porque ninguém justamente ia encontrar ela se ela fez isso com ela mesma, sabe? Ela deu fim a si mesma naquela piscina, só que por que ela fez isso? Me enche de mais perguntas ainda. Se foi por conta dela ter perdido a mãe, que a gente vai falar mais pra frente, dela ter visto o que aconteceu com o Vincent, com a Jess. São coisas que ficam no ar, sabe? Então não tem uma resposta pra isso, a não ser achar isso extremamente bizarro. A Abigail, por sua vez, ela tá dentro das minas, e pra piorar, ela tá tão estraçalhada que é difícil identificar, a não ser justamente pelo cabelo que ela pinta, porque tá ali o cabelão roxo, bem estampado em meio aos destroços do que um dia foi o corpo dela. Só que próximo ao corpo dela tem um anão, com, né, o seu chapéu, seu elmozinho e um baú. E aí fica aquela pergunta, foi ele que fez isso com ela? E por que ele fez isso? E é uma excelente pergunta que eu não tenho resposta. Isso me faz teorizar sobre por que ele fez isso, mas não cheguei a nenhuma conclusão exatamente. A Abigail, ela sempre quis explorar as cavernas, como eu falei, mas nunca dava pra ela fazer isso porque barravam ela, porque ela não tinha equipamentos. Até que, pelo jeito, ela conseguiu finalmente ir para as cavernas e acabou sendo morta por uma das criaturas ou pelo anão que está ali presente. O que fez a Caroline ir atrás do único capaz de encontrá-la mais rapidamente, que nesse caso seria o feiticeiro. Mas isso fez o Pierre encontrar os dois ali conversando, começou a ficar paranoico e deduzir que os rumores eram reais. E aí ele fez o que fez. Já a Pam, ela simplesmente morreu em casa. E o cadáver dela tá meio que preso numa lixeira, que torna tudo ainda mais estranho, muito específico também. Mas não tem nenhum sinal de que foi por embriaguez ou por algo relacionado à bebida, já que ela é alcoólatra, canonicamente, né? Ela é alcoolista. Então, alguém fez isso com ela. Mas quem fez isso? Vamos ter que botar na bunda do Pierre de novo. Porque não tem mais ninguém que possa ter feito isso com ela. Nem mesmo a própria filha, que sofre na mão dela, mas são outros detalhes, são outros 500. O Shane, ele teve uma morte bem sacana, tá? Pra dizer o mínimo. Já que ele ficou preso dentro do frigorífico de peixes. E ele poderia ter sido, provavelmente, empurrado por alguém. E aí ele não teve como sair, porque, né? Não se abre pelo lado de dentro, só pelo lado de fora, então, né? Entrou ali, era uma vez. Então, mais uma vez, Pierre, a culpa é tua. Claro que pode ter sido também o Morris, porque o Morris tá vivo, que é um inimigo, assim, ferrenho do Pierre, só que ele tá vivíssimo trabalhando na sua Jojo Marte. Então, tem muitas perguntas de tipo, nossa, será que então foi o Morris que fez isso? Mas por que o Morris faria isso? Se não seria benéfico pra ele, porque iria prejudicar a Joja. Então, perguntas, né? Muitas perguntas.
Mas, seguindo aqui, tem também o suposto corpo do bibliotecário, que é o Gunther, perto de uma das estantes que fica em frente à lareira, no museu. Só que eu não acho que seja, mas o cara do vídeo ficou circulando, tipo, olha, tá aqui o corpo dele, que eu não sei o que, mas eu não confio porque eu não consigo identificar que é realmente o corpo dele. Então, fica no ar. O Krobus, como eu disse, ele tá vivíssimo no esgoto, então ele poderia ser um dos acusados de ter feito esse caos na Vila Pelicanos, mesmo não tendo realmente motivos pra isso, mas fica no ar, né? O lugar do Sebastian já tá cheio de plantação, o que nos diz que já faz um bom tempo, desde que tudo aconteceu na Vila Pelicanos, né, as mortes e todo o caos, tudo que a gente já sabe, e que ele só foi embora. Aí corta pra gente saindo da casa dele e o fantasma dele tá ali, no lago. E eu fiquei, ué, caramba, ele tá vivo ou não? Né? Como é que pode isso aqui? E tem o fantasma do Léo, na Ilha Gengibre, que enche ainda mais perguntas, porque a gente não acha o corpo do Léo, então, tipo, já sabemos que existe o fantasma dele. Assim como também tem o fantasma do Harvey, do Sam, do Ken, só que a gente não acha o corpo deles. E o do Ken, provavelmente ele foi de arrasta na guerra, né, com o Império Gotoro. No laboratório dos Demetrius, a gente não acha o fantasma dos Demetrius ainda da Robin, pelo que eu vi nos vídeos, que torna tudo mais suspeito, talvez eles tenham ido embora depois do que aconteceu. É que tem uma espécie de reservatório, tanque, de... não é bem criogenia, porque é como se fosse um tanque que você guarda itens orgânicos ainda respirando, vamos dizer assim. E tem um formato de um corpo humano ali, só que a gente não consegue identificar quem pode ser, se é a Maru, se é a Robin, se é o Sebastian, ou qualquer outra pessoa que a gente sabe. Então fica no ar e se torna tudo mais macabro por estar no laboratório dele, só que não tem ninguém no laboratório dele. Então, né, perguntas. Além do corpo da Dona Evelyn também, que a gente não chega a ver, então isso aumenta ainda mais as teorias. Mas, nesse caso, a gente vai ver a teoria das pessoas sobre o que elas acham que possa ser isso daqui, né? Se foi alguém que causou tudo isso, se foi uma coisa isolada que acabou comendo em outras. Vamos ver juntos aqui, lendo as teorias das outras pessoas. Pois bem, seguindo aqui a teoria do vídeo que eu assisti do Jamestown 8398, no caso a pessoa comentou isso aqui. A pessoa diz: o Linus explorou os esgotos e depois correu até o Krobus, que assustado atacou ele. Aí o Krobus foi, né, forçado a matar o Linus em autodefesa, e isso, claro, chocou ele muito. Então ele e outra pessoa da sombra, né, Shadow People, decidiu que os humanos da Vila Pelicanos tinham que ir embora, se é que vocês entendem, né? Eles então saíram à noite, pegaram talfolks, acho que não, pegaram as pessoas dali, né, os moradores, uma por uma, de formas que parecessem acidentais. E eles empurraram a Penny, a Hayley e o Willy dentro da água e seguraram eles até eles falecerem. As pessoas, né, continuaram ali falecidas em seus respectivos lugares em estado de pânico. Algumas foram deixadas, né? Quer dizer, na verdade, algumas deixaram a cidade, que nesse caso explicaria sobre o Sebastian não estar presente, né? O seu fantasma, seu corpo, só que a gente viu o fantasma dele, além de outras pessoas que não foram encontradas em suas casas. Durante Stress-Induced Arguments, não sei como traduzir isso aqui exatamente, mas, né, durante a indução, argumento de indução estressante, sei lá como traduzir isso aqui, a Caroline revelou o seu relacionamento com um feiticeiro, que causou no Pierre um enredo de vingança. Ele então drogou o feiticeiro, amarrou ele no trilho do trem. Então, Lurid, o que seria Lurid? Eu diria que, né, segurou a Caroline e depois atirou na cabeça dela, porque realmente tem um ferimento de cabeça ali
né, no corpo dela ali. A Abigail entrou no quarto e depois viu a cena de terror. O Pierre realizou então um ato grave, depois do que ele fez, consigo mesmo, pulando, né, ali da colina. A Abigail, enquanto isso, correu até sua espada, depois fugiu para a mina. Provavelmente foi parada, mas but his please fell on this. Provavelmente ela não entendeu o que o anão falou e acabou indo de raça por conta de ter atacado ele, pelo que foi que eu entendi aqui. Uma das pessoas da cidade foi embora, né, as pessoas das sombras deram um ataque final e mataram brutalmente todo humano que eles encontraram. O que explica algumas pessoas decapitadas, empaladas e outras, obviamente, assassinadas. Clint e Shane foram as pessoas que tentaram se esconder, mas depois acabaram, né, se perdendo ali na situação e foram consideradas suicidas na situação, né? E o Clint se pendurou ali na árvore e o Shane se trancou a si mesmo no freezer. O Marlon e o Gil, eles estão na Guilda dos Aventureiros e eles sobreviveram porque o povo das sombras julgou que eles não eram perigosos para atacar. O que algumas pessoas diriam que é o motivo para o Dwarf ter sobrevivido. Dwarf eu diria que é os anões, né? Que não tá traduzido aqui, não traduzi do meu jeito mesmo. O Gunther, ele sobreviveu, mas ele se escondeu numa quistel das pessoas sombras, o que não dá notícia de onde ele estava. Ah tá, o Gunther é o da biblioteca, disfarça. Então ele provavelmente se escondeu com o povo das sombras, então por isso que ninguém, né, sabe onde ele tá. Isso que eu descartei dele tá morto, aqui confirmou nessa parte. E o Morris, ele vendeu o restante do lugar para as pessoas sombras e salvou a si mesmo e a Georgia Marte. E assim sobreviveu porque as pessoas das sombras não consideraram atacar o deserto. Eu desconsidero totalmente essa teoria. Eu acho que provavelmente quem fez tudo isso foi outra pessoa, claramente. Não acho que as pessoas sombras fizeram isso, né? Mas eu diria que sim, alguém fez isso. Então, se alguém fez isso, provavelmente foi o Pierre, que ele fez isso com todo mundo. E depois deu fim a si mesmo. E o Linus, pra fugir, pra não ser mais um alvo, acabou se afogando ali, bem pleno de bonito, né? E teve até uma pessoa que falou que Sebastião poderia ser um vampiro, tipo, momentos. Mas é só o que se sabe, tanto que a gente não acha o corpo da Marnie, né? Tipo, também que é muito estranho. O Mr. P fala também que pode estar por trás de tudo isso, que não seria impossível, né? Porque ele é meio que uma entidade aqui nesse jogo. A Jojo também a gente não acha. E nem o Demetrius, como eu falei, nem a Maru, nem o Sam, nem o Harvey. Então, ficam aí as teorias do que pode ter rolado. Capítulo 2. O Vault, que me deixou com medo das Backrooms. Quando eu entrei nesse Vault com a Rose, que ela tem outro nome, mas um dos nomes dela é Rose, então vou chamar ela assim. Ela é da Caravana Carmesim. Eu jurava que ia ser só mais um Vault como qualquer outro. Que eu entro, eu exploro, eu fico lotada de itens, eu divido o peso com ela e a gente sai e vende tudo, matando um ou outro inimigo que a gente encontra no caminho. Lendo os arquivos, né, e os diários que a gente também encontra, pra ter uma noção de mais ou menos o que aconteceu ali dentro. E seguimos a nossa vida, né? Pra saber o que deu errado. E tamo junto. Mas aí começou o conto e o pesadelo. Eu nem preciso entrar em maiores detalhes pra resumir isso, que seria... Eu fiquei perdida pra caramba, porque eu não sabia onde eu tava, eu não sabia como sair, eu não sabia o que fazer e eu não tinha como pedir ajuda. Ai. Bom, vamos explicar melhor o que aconteceu. Nem precisou de muito pra me aterrorizar, tanto que só de lembrar eu fiquei tensa. E assim, logo no segundo que eu pisei naquele Vault, eu senti um desconforto, sabe? Que eu pensei só sem impressão. E a entrada dele era um túnel protegido por uma porta que mais parecia uma parede de madeira em uma caverna. Então assim, tinha aquela portinha que separava do túnel da caverna até a porta do Vault.
E era bem escuro aquele caminho, então já começou o terror daí, né? Daí abriu o Vault. E enfim, quando entramos, aquela sensação de desconforto só foi piorando e vai piorar cada vez mais, vai por mim. Nas paredes tinham pôsteres de eleições, vote em fulano, vote em ciclano, vote em beltrano, e um arquivo de áudio falando que eles fizeram algo terrível e dá a entender que rolou um tiro e que eles se finalizaram por conta desse ato terrível que eles cometeram, que a gente não sabe exatamente o que foi, até a gente se aprofundar mais naquele Vault, né? Pois bem, na mesma hora eu me liguei de onde eu tava e eu ouvi falar de um Vault num vídeo, mas eu não vou saber dizer qual, com uma história similar, mas eu deduzo que era a mesma. E na hora que eu me liguei disso, eu não acredito que eu tô aqui. Basicamente, uma IA ao estilo ChatGPT, só que com autoridade completa e irrestrita, decidia os candidatos às eleições e quem fosse eleito por votação das pessoas daquele Vault, aconteceria alguma coisa. Só que o que aconteceria ninguém sabe. E o povo achava que seria uma coisa ruim, então eles decidiram matar os eleitos. E olha que ideia linda e genial, né? Então todas as pessoas da eleição eram para escolher o outro candidato e não ele. Tipo, voto em fulano porque eu tenho família, eu sou honesto, ele não é honesto, então vota nele pra matar ele, não a mim. Basicamente isso. Aí que vem a pegadinha. Quem fosse eleito, a máquina não faria absolutamente nada. Então rolou todo um surto apocalíptico, genocida à toa, e sabe-se lá quantos se foram por conta disso. E claro, só aconteceu porque cada Vault era um experimento social macabro, que quem tava lá não sabia, então sofria todo tipo de coisa bizarra, dependendo do contexto do Vault que ela estava inserida. E é algo que um dia eu ainda quero falar em detalhes sobre, mas por enquanto vamos voltar ao foco, que é esse Vault que a gente tá inserido aqui, se não me engano. Eu não sabia muitos detalhes, além disso que eu acabei de contar, então eu fui investigando essa história, mas eu não fui lá focada em investigar, eu fui mais pra saquear, mas acabei investigando a história porque eu comecei a ficar perdida, né? Claro, porque eu queria saber o contexto, mas ao mesmo tempo eu só queria saber como sair de lá, entendeu? Então eu tava naquele início de desespero, tipo, meu Deus, não sei o que eu faço, que eu não tenho como voltar para um save anterior, entendeu? Mas foi interessante e relevante, de certa forma. Então eu senti um perigo junto com aquelas pessoas, ou pelas lembranças daquelas pessoas. E a coisa foi piorando, porque, como eu falei, eu fui lá pra saquear, então eu tava muito lotada, o que me impediu de correr, que tornou tudo ainda pior. E a cada corredor que eu passava, eu sentia que eu tava me sufocando, tanto por eu não conseguir andar muito mais rápido, tanto por eu não conseguir correr, e porque não tinha ninguém a quem eu pudesse pedir ajuda, entendeu? Então eu tava perdida por minha própria culpa, entendeu? Todos os corredores, eles pareciam iguais. Então, mesmo usando o mapa, eu fiz isso várias vezes, eu me perdia e eu acabava indo no mesmo lugar, como se fosse num caminho circular, entendeu? Uma rotatória. O que tornou tudo pior ainda pra mim, sabe? E eu começava a ficar mais desesperada, chegando num ponto em que eu me sentia nas backrooms, cara. Sabe, ninguém vai me salvar, eu tô perdida, eu não sei pra onde que eu vou, todos os lugares parecem iguais, e não tem o que eu possa fazer. Então tudo que eu pude fazer é sair andando. O plano inicial era descer até o último andar, saquear tudo que tinha pra saquear, né, pegar tudo que eu precisava, ir embora, vendia, e aí eu voltava para poder saber melhor a história. Só que adivinha? Eu já tava toda lascada, entendeu? Mesmo no primeiro andar eu já tava perdida, e tinham 3 caminhos, que eram da administração, ala feminina e ala masculina. E adivinha, eu fui primeiro na administração, eu consegui pegar o que eu precisava e voltar, quase que eu perdi ali. Só que quando eu fui pra ala masculina, que tava a porta arrombada e lançada longe, eu simplesmente perdi. Sabe, totalmente. Que nem olhando o mapa, eu conseguia acessar, tá ligado? Não conseguia ir pro outro canto. Quanto mais eu andava, mais agoniada eu ficava, mais perdida eu me sentia, e eu realmente ficava mais perdida. O que tornou tudo mais desconfortável, mais... Sabe, foi uma coisa ruim, entendeu? Era só uma angústia que ia aumentando a cada passo que eu dava.
E pra piorar, por eu estar tão lotada, mas tão lotada, eu tava com quase, se não 300 quilos nas minhas costas, literalmente. Eu não tinha muito como pudesse fazer, entendeu? Então, era uma eternidade pra eu andar. Era uma eternidade pra eu conseguir tentar outro caminho, sabendo que eu tava perdida. Então, sabe, ficou uma situação terrível. E teve momentos que eu pensei que eu tinha passado pelo outro lugar 3 vezes, eu nem duvido que eu tinha feito isso. E que eu também pensei em me livrar da mercadoria pra poder voltar. Só que assim, eu fui muito mercenária, tá? Spoiler, eu não me livrei de nada. Eu fui gananciosa. E tudo que eu peguei lá, eu levei embora comigo. Sim, eu consegui ir embora, mas depois de todo esse sacrifício, que eu acho que levou quase 2 horas. E mesmo morrendo de medo, de agonia, de ansiedade, eu não fui embora largando as coisas. Eu levei tudo comigo e fui andando a passo de tartaruga até tentar encontrar a saída. Cada quarto vazio e cada esquina que eu virava me dava ainda mais aquela sensação de angústia, de claustrofobia, de backrooms e de que tinha alguém me esperando, prestes a me atacar a cada corredor que eu passava, sem dúvida nenhuma. E quando não aparecia, a sensação não ia embora. A sensação continuava e só piorava cada vez mais. E só o que eu podia fazer é continuar andando na visagem com a tartaruga e torcer que eu achasse o caminho de volta na sorte. Chegou um momento em que eu enfim achei o caminho e eu pensei, ok, eu vou deixar o Rose me esperando. E olha que ideia genial, eu vou explorar sozinha a ala feminina. Parabéns, né? Vai ser melhor, e aí eu uso ela de ponto de marcação pra poder me orientar de volta. E aí que vem outro pesadelo. A Rose, ela deu um bug fudido e não parava de falar alto que tinham monstros querendo morrer e os corredores estavam totalmente vazios. E a voz dela ecoando a cada passo que eu dava até a voz dela desaparecer. E conforme eu andava, aquilo me deixava mais assustada, mais incomodada e mais agoniada, porque era um loop de áudio bugado, entendeu? Até que eu consegui, enfim, chegar longe o suficiente pra não ouvir a voz dela. Eu peguei todos os uniformes e eu saí andando sem pensar. E nisso que eu fui andando sem pensar, eu consegui achar o caminho de volta, felizmente. E eu peguei todos os uniformes, saí dali e eu voltei até a Rose. Só que adivinha? Ela não parava de falar a mesma coisa. Ela não parava. Mesmo quando eu botei o comando pra ela me seguir, ela não parou. Chegou uma hora que eu só falei, tá bom, eu vou sair andando e você vai me seguir. Isso não aconteceu. Então o que eu fiz? Eu saí andando e eu só segui o mapa da forma que deu para conseguir sair dali. Deu certo. Deu certo, eu consegui chegar na porta do Vault, vazei de lá, o que felizmente me deixou feliz, né? Pensei, nossa, me livrei. Mas aí vem a parte trágica e tensa, porque não podia fazer fast travel para poder vender meus itens. Eu teria que ir andando até um vendedor. E o vendedor mais próximo estava uns bons quilômetros adiante. Então, no meio do escuro, eu tive que ir caminhando até a Verônica, que por sorte eu encontrei ela ali, e um vendedor. Aí eu consegui vender meus itens e eu chamei ela para fazer parte da minha equipe. Ao menos isso, mas, cara, aquilo me fez não querer explorar um Vault tão cedo. Cada corredor ali parecia a mesma estética, a mesma coisa, o mesmo lugar, não tinha um negócio de apostas que poderia sinalizar onde é que eu tava, não tinha uma plantinha pra eu conseguir me guiar como nos outros Vaults. Era apenas corredores vazios, iguais, cinzentos. E só isso, tá ligado? Não tinha mais nada que pudesse me ajudar. Então realmente era uma backroom do Fallout New Vegas. E, claro, parado no tempo também, porque, né, depois que aconteceu com as pessoas no Vault, não tinha mais ninguém ali. Então eram os ecos de um passado que eu tava começando a conhecer. E como eu me perdi exatamente assim na vida real, na capital paulista, que eu já falei isso em outros vídeos, que é uma grande selva de pedra, né, tudo cinzento, eu me senti vivendo a minha lembrança traumática. Então, eu só consegui achar o caminho de volta andando sem pensar, porque eu tava andando em círculos quando eu tentava me guiar e eu não conseguia acessar o mapa porque eu não sabia que eu tava com créditos pra conseguir acessar o Google Mapas. Então, tem um histórico complicado com esse tipo de situação. Pode falar a verdade, Capcom. Você se inspirou em The Evil Within para fazer Resident Evil 6 e Revelations 2.
pode negar o quanto quiser. Eu joguei esses dois o suficiente pra perceber as semelhanças, mas eu joguei bem menos o The Evil Within, por ser medrosa, e é exatamente disso que eu vou falar. A ambientação desses dois ambientes é tão opressora, violenta e agoniante que eu não consegui sair do começo do cabeça de cofre. Cada passo que você dá nesse lugar é pensado porque você tem receio e nada ali te faz sentir conforto. Tudo é feio, escuro, e os únicos ruídos são das criaturas. E mesmo que você se esconda, nada daquilo vai embora. E de uma forma ou de outra, você vai ter que enfrentar. E eu não vou enfrentar, esquece. Mas eu tive que enfrentar, e foi assustador pra caralho. Não só pelas criaturas, mas por saber que eu tô exposta, encurralada, tendo que raciocinar pra não morrer no primeiro tapa mesmo, jogando no modo fácil. Saber que um dia alguém viveu ali e que não era perigoso, que na verdade era um ambiente como qualquer outro, torna tudo ainda mais agonizante, com pouca iluminação da mente de uma POC belíssima, mais problemática, ou de uma iluminação que beira a agonia de uma vilã fruto de um experimento eugenista. E eu nem tô focando na sede de ganância da Alex, ou na sede em que ela vive, que é mega limpo e organizado, mas que não te passa conforto e sim vigia e distanciamento, como se ela fosse superior a você de alguma forma. Eu tô falando do restante da ilha, que reflete cada decisão egoísta e gananciosa que levou ao fim da ilha por conta dela, que levou ao fim daqueles moradores e de um turista que acabou indo para lá sem querer. Que tem um file sobre isso que eu fiquei bem triste, mas detalhes que eu vou falar sobre isso no vídeo de Resident Evil Revelations 2. Eu tô falando da serralheria que parece um labirinto saído de um pesadelo, da floresta que eu me perco todas as vezes, mesmo com a iluminação no máximo e me guiando somente pelo mapa, mesmo jogando multiplayer também. Tudo fora da torre da Alex é sujo, asqueroso, nojento e abandonado propositadamente, tornando o ambiente ainda mais sufocante e ainda menos convidativo e mais agonizante de se estar, porque é nítido que ninguém de fora daquela ilha pisa ali faz muito tempo e tudo tá muito fodido. É ainda mais nítido que mesmo que você sobreviva, sabe-se lá quando ou como vai ter como pedir ajuda, que o seu melhor amigo é a escuridão e não a luz, porque se eles não podem te ver, eles te deixam em paz. E se eles não te ouvem, você é invisível. Eu perdi a conta de quantas vezes eu joguei aquilo com tanto medo que não passava nem Wi-Fi. Principalmente no STEM, quando eu joguei, claro, como eu disse, o The Evil Within. E tudo que eu falei do lugar asqueroso, da escuridão ser seu melhor amigo, essas coisas, se aplica tanto a Revelations 2 quanto a The Evil Within. Se um dia eu conseguir sair do início do The Evil Within, eu aviso. Mas no momento eu só consegui jogar o Revelations 2 várias vezes. O medo, infelizmente, não passou mesmo rejogando tanto. E, se eu não me engano, tendo zerado 2 vezes. Capítulo 4. A mansão de um Malkavian sádico que me deu arrepios. Esse aqui conseguiu unir meu medo da ilha soviética, do Revelations 2, e uma mente doentia, fantasmas de um passado e a sensação de estar em um maldito labirinto em um único lugar. Esquece o Hotel Ocean, que rolou uma tragédia, e é extremamente assustador que as pessoas até evitam jogar aquela parte. Eu tô falando de algo mais palpável que qualquer fantasminha poltergeist que vai te encher a porra do saco, entendeu? Que vai tentar te matar a cada segundo. Eu tô falando de algo mais insano que o Ruvik de The Evil Within, mais rico que Alex Wesker de Resident Evil Revelations 2, e tão cruel quanto a Vault-Tec de Fallout. Eu tô falando do pai dos Malkavians. Quando eu pisei na mansão, eu esperei de um tudo mesmo, menos o que eu encontrei. Para começar,
a gente se depara com o Nines Rodrigues saindo de lá avisando pra gente meter o pé, que era claramente uma armadilha. E aqui entramos em detalhes políticos do jogo que são complexos demais para o contexto atual. Mas já aviso que era alguém se passando pelo Nines Rodrigues. Mesmo assim, precisamos entrar e quando chegamos no hall, temos um Malkavian chorando, segurando uma faca. E aqui eu vou dar um pequeno contexto do que se passa nesse jogo, como é que é esse jogo mais ou menos. Que você é um vampiro. Entendeu? Dependendo de que classe tu nasceu ali, se é Malkavian, se é Brujah, se é Ventrue, é Tremere, tem vários ali. Cada um é filho, vamos dizer assim, entre aspas, de um vampiro. Eu zerei como Malkavian, então ter jogado esta bagaça desta mansão sendo Malkavian foi um momento muito assustador. Ainda mais quando eu achei o labirinto. E tudo começa a ficar mais complexo ainda e mais profundo pra mim nesse caso. Porque eu joguei a primeira vez como Ventrue, que são os elitistas, basicamente a Faria Lima vampiro, enquanto que os Malkavians são literalmente os esquizofrênicos do jogo. E por conta de quem desse desgraçado do pai dos Malkavian. Que, conforme eu vou explicando pra vocês, vocês vão ver que o cara não só era insano, como também era sádico. E quem nasceu dele acabou sofrendo as consequências, mesmo sem querer, né? Impressionante, mas a gente já vai falar sobre isso, porque eu vou ter que explicar melhor, né? Mas em um breve resumo, os Malkavian, como falei, eu zerei com eles. Eles são insanos? Eles são. Eles são esquizofrênicos? Eles são realmente esquizofrênicos. Então eles ouvem vozes que ficam falando pra eles muitas coisas. Só que é aí que entra o pulo do gato. Porque essas vozes falam verdades. E isso até o Malkavian fala nos files dele de monólogos. O porém é que ninguém acredita, mas eles sempre estão falando a verdade. E a forma como eles comunicam sempre expõe essa verdade, só que nunca de uma forma muito clara, porque eles não conseguem se expressar muito bem por conta da confusão mental que eles sentem. Então é sempre aquela coisa de eu sei o que você está aprontando, eu sei que você não presta, eu sei que você é um palhaço, e sabe, e ninguém leva a sério porque é um Malkavian, entendeu? Coisas desse gênero. Mas são dos vampiros mais interessantes, eu realmente gostei de ter zerado com eles, apesar de que tornou tudo ainda mais assustador conforme eu fui jogando o jogo, tipo, em áreas que davam medo, como o Hotel Ocean, ou como a mansão dos Malkavian, que deixou tudo ainda pior. Mas é uma experiência, definitivamente, que eu vou tentar falar em vídeo sobre quando eu falar do Vampire Masquerade Bloodlines, que é o jogo que eu tô falando agora. Mas vamos seguir aqui após esse breve contexto. Num primeiro momento, você não sente nada demais. Talvez um desconforto, um estado de alerta, mas nada que não dê pra lidar. Mas aí, você passa pela porta e aí sim o começo do pesadelo se inicia, né? Mas Malkavians, como você, na tal situação em que eu estava ali, né, que eu era uma Malkavian, como eu falei pra vocês, aparecem e, não dando nem tempo de você pensar, eles são extremamente agressivos. Os homens Malkavians, que são calvos, são carequíssimas, eles atacam em grupo, avisando uns aos outros. E quando não estão te atacando, estão chorando quando são as mulheres, ou escondidos quando são os homens. E cada cômodo conta com uma história. Tem quadros surrealistas, chão com ladrilhos de xadrez e luxo por todos os lugares. Ali era um grande laboratório secreto de uma mente que aos poucos ia definhando. Ao mesmo tempo que tentava entender o que era ser um vampiro, o que era ser esquizofrênico, e ao mesmo tempo tentar achar uma lógica por trás de tudo isso. E assim, é realmente uma viagem os monólogos desse cara e essa mansão, juro pra vocês. Ao mesmo tempo também, como eu falei, que ele era responsável pelas próximas gerações. Então, quem ele era, o que ele fazia e tudo mais, sua forma de pensar, sua forma de agir e se alimentar, definiria os seus descendentes. E eu estava nessa leva porque eu estava me lascando por conta desse cara, né? Como vocês bem sabem, como eu falei antes. E a situação piora
e se torna mais complexa conforme você anda por ali. Aí você ouve os diálogos dele, que são os monólogos, como eu falei. E ele tem pensamentos realmente interessantes e úteis, eu confesso, mas não deixam de ser macabros. Como o fato dele falar, né, das vozes falarem as verdades, que as pessoas geralmente não gostam, que as pessoas se incomodam. Só que ao mesmo tempo, e eu facilmente poderia ficar horas falando sobre esses monólogos dele, só que eu teria que ouvir de novo para entrar em maiores detalhes, porque ele fala muita coisa. Mas do breve resumo, é isso que eu me lembro, tá? E cada cômodo reflete quem ele é e a sua forma de pensamento. Além de que mostra os experimentos em outros vampiros. É isso que eu falei que é a palavra do macabro. Porque você é um vampiro e você está descobrindo que ele está fazendo experimentos com outros vampiros que são, vamos dizer assim, seus irmãos de sangue. Porque são Malkavians também. E pior ainda mais porque inclui vampiros mais velhos do que ele, que não eram Malkavians. Entendeu? Que no mínimo deveriam ser temidos por todos os vampiros e o cara simplesmente trata como material de experimento. Tu tem noção, velho? Nem o mais arrogante dos vampiros foi capaz de fazer isso, que é um Ventrui, que é o Lacroix. E esse cara simplesmente fez isso como se fosse normal. Ainda deixou um saquinho de sangue de um ancião pra você pegar se você quisesse. Só que se você beber aquilo, esquece, meu amigo, que os vampiros vão te olhar com cara feia, porque isso é um grande tabu. Momentos, né? Momentos. É como fazer atos de canibalismo. O porém é que esse fruto proibido, ele restaura toda a sua vida e toda a sua, posso dizer, sua estamina de habilidades. Então, é uma parada que você tem que decidir muito bem se você vai tomar ou não. Eu, sendo Malkavian, eu falei, é isso, eu vou tomar. É a vida, gente. Quem vai estar se lascando sou eu. Tá ótimo. Só que fazer isso sempre escondido, porque é aquilo, né? Seria um tabu do cara. Mas como eu era Malkavian, os planos serão passados para mim tranquilamente. Ainda bem. Mas vamos seguindo aqui. A maior parte dos corredores pareciam iguais. E que quanto mais você anda por ali, mais você se perde. E tem que resolver enigmas para tentar avançar. Até, enfim, chegar a uma descoberta. Ele tinha sido morto. Olha que irônico, né? E toda a sua pesquisa foi em vão. Então ele tentou achar uma resposta e tudo mais. E no final não conseguiu chegar a nenhuma porque mataram ele. E eu já aviso que não foi o Nines, não foi a pessoa que se passou pelo Nines. Na verdade foi a pessoa que se passou pelo Nines. Porque tinha outro cara e tudo mais, usou uma estaca de madeira. Mas foi alguém que se passou pelo Nines. Como eu falei, detalhes, mas já vou dando aqui pra você um spoiler bonitinho. Que foi uma Quaidin. Que aí a gente entra numa outra parada, num outro rolê. Que eu não vou dar maiores detalhes quanto a isso. Porque como eu falei, muita camada, muita fofoca, muitos detalhes. E bota fofoca nisso. Mas seguindo aqui, né? E o resultado, né, do que ele fez foram cobaias doentes, psicóticas, que sofriam o tempo inteiro por todos os cantos que você passava daquela mansão e atacavam todos que surgiam na frente deles. Então, assim, o cara foi um monstro em muitas camadas. Mas a pior parte, sim, porque piora, é quando você acessa uma porta antes de chegar ao seu corpo. Porque antes de descobrir o que aconteceu com ele de verdade, tem uma porta à esquerda e uma porta à direita. Ambas estão trancadas. Porém, há como acessar a porta da direita. E tem a porta da frente que você já chega no corpo do cara, que a porta tá aberta bonitinha, né? Tranquilíssimo. E bem ali no meio tem o corpo de uma mulher, mumificado, com vários órgãos ao redor, um rolê também. O negócio só fica mais macabro a cada segundo, né? Mas vamos seguir. Pois bem, a pior parte é quando você acessa a porta da direita, né? Porque ela te leva até um labirinto de portas iguais que fogem da lógica. Então é porta no teto, porta na parede, porta no chão. E isso já quando você pisa ali, né? Quando você entra por elas, piorou porque fica tudo ainda mais doido ainda. Então fica parecendo uma backroom, né? Quando você entra nas backrooms que não tem lógica nenhuma, né? Onde teto no chão e vice-versa. E onde os móveis estão em posições totalmente diferentes. E existe ali no meio,
bem no meio dessa maluquice complexo de labirintos que nada faz sentido, um bilhete avisando: eu estive preso aqui e se leu isso, você também está. Naquele momento não passou nem Wi-Fi, tá? Imagina eu estando perdida, tendo histórico que eu contei pra vocês que eu tenho, de ter me perdido no passado e foi traumático, lendo aquilo e estando naquela situação, achando que eu nunca mais ia conseguir sair dali. E pra piorar, não tinha como voltar um save pra poder sair dali. Foi que nem a situação do Fallout, né? Acabei passando pela situação de novo, né? Mas foi mais ou menos aquilo ali. Então, só o que eu pude fazer, mesmo que eu não tinha nenhum peso me carregando, então eu podia correr, era seguir em frente, que nem eu fiz na vida real, e funcionou. Então fui abrindo aleatoriamente as portas até chegar num cômodo diferente. E dali e parar em uma tumba com uma armadilha de sol. Porque antes da gente chegar nessa armadilha de sol, tem um quarto que tá totalmente de cabeça pra baixo. E tem, se não me engano, uma nota ali falando sobre a armadilha daquele lugar e uma forma de sair. E por meio disso, consegui chegar até essa tumba. E eu consegui, infelizmente, passar, como eu falei, e era claramente uma armadilha a qualquer vampiro que brotasse lá, porque o cara era realmente muito sádico. Mas, ao menos, me levou de volta quando eu passei ali, né? E ele ainda te manda vários malcavians pra te atacar por você ter conseguido passar da armadilha. Olha, que raiva daquele cara, velho, que raiva. E no meio da sala de entrada, depois que a gente saiu do labirinto, como falei, tem o corpo daquela mulher ao redor de vários órgãos. E piora porque aquela era a mulher do Malkavian, né, do Malkavian pai. E, se eu não me engano, ela estava doente e uma forma de mantê-la viva naquilo ali, ele fez aquilo com ela, de deixar ela emoldurada naquela posição de braços abertos, te recebendo. É meio desconfortável olhar aquilo ali, sabe? Fica dando aquela impressão de que qualquer segundo ela vai pular, vai te atacar, mas isso não acontece, felizmente, mas não deixa de ser desconfortável, né? E eu queria lembrar de tudo que foi dito naqueles áudios, como eu falei, daqueles monólogos, daquele desgraçado, mas boa parte ainda foge da minha mente. Mas foi uma experiência e tanto, né, que é até difícil de descrever, mesmo tendo escrito esse roteiro, mesmo dando mais detalhes fora do roteiro, ainda é muito difícil de falar. Você tem que experienciar esse negócio, entendeu? Juro pra vocês, vocês têm que experienciar. Depois vocês me agradeçam, ou não, né? Pode ser que vocês odeiem. Mas tudo bem, né? E foi uma experiência também parar tudo que eu tava fazendo pra ouvir os monólogos, ouvir as ideias dele e olhando ao redor do ambiente, de cada cômodo que eu tava. Como um que levava para um outro cômodo, como um que era numa biblioteca, ou o que tem um desses que é justamente você tendo que olhar pros órgãos da mulher e a mulher ali no centro enquanto ele tá falando aquele áudio do monólogo. Então são experiências, sabe? Tem um também que é logo quando você entra, que tem um quadro do velho, que é um quadro belíssimo, e tem mais um monólogo dele que você ouve. Então você vai adentrando a mente dele conforme você vai entrando nos cômodos, sabe? Então é realmente algo surreal em muitos sentidos, e ao mesmo tempo incrível e assustador, né? E tem também a da escada em espiral, que se não me engano você ouve conforme você vai subindo ali, que ainda dá pra ser ouvido o áudio, então torna tudo ainda mais simbólico, sabe? Mas faz parte. Tem também as passagens secretas. Sim, tem as passagens secretas que eram complicadas de ser necessárias, mas eram necessárias. De brinde, ainda temos que passar por um corredor onde ficam as celas dos experimentos dessa parada. É ultra desconfortável, me sentindo um Resident Evil, sabe? E também dá pra ver do ponto de vista dele, passando por cima, olhando pelas janelas superiores, como um deus, olhando a sua falha de criação, que se semelha a si mesmo em sua pior forma. Só que só dá pra acessar aquilo quando você tem habilidade suficiente pra arrombar aquela porta. Do contrário, não dá, assim como pra você acessar aquele outro labirinto.
Então, passar por baixo é assustador e desconfortável, porque você tem que lidar com as consequências daquele ato terrível. E por cima você evita eles, mas ao mesmo tempo você vê do ponto de vista dele, né? E torna tudo ainda mais angustiante. Aquele lugar me deu muitos arrepios. Só de lembrar, me passa aquele incômodo de novo, aquele desconforto. E me deu uma sensação de alívio, que beirava a vingança. Quando eu vi que ele estava morto, e quando tudo ali ardeu em chamas, enterrando seu criador, suas criaturas nas cinzas do esquecimento. Mas claro que enquanto tá rolando as chamas, você tem que fugir dessas pragas que ficam te atacando. E é hit kill praticamente. Então assim, era muito estressante. Eu tentando fugir daquele labirinto, sendo atacado por eles. Mas faz parte. Capítulo 5. Praticamente estrelando o Grave Encounters. Esse aqui, mesmo tendo que ir lá opcionalmente, me dava um medo fudido. Eu tô falando do antigo hospital abandonado, lar de uma vampira, assim como você também era um vampiro, como eu falei. Precisa não só do sangue, mas da carne de suas vítimas. Mas até que você chegue até ela, passa por um ambiente terrível de macabro, que ativa todas as suas paranoias existentes. Confia em mim. Basicamente, quando você passa por uma porta, você se depara com um cara pedindo ajuda e dizendo que existe um monstro ali e que é melhor não ir lá. Ignoramos e seguimos adiante. O lugar é vazio. Ele abriu aqui a porta, aqui tomei um susto, bicho, não tá escrito. Mas tudo bem. Lugar vazio, silencioso, cheio de teias, de aranha, escombros e totalmente bagunçado. Mas, precisamente, barricado. Tudo ali diz pra você cair fora, te obrigando a tomar rotas alternativas e sentir a sensação desconfortável de ser observado constantemente. E que a qualquer segundo, algo vai brotar e te pegar ao estilo de Outlast. O que não é tão mentira assim. Você vê as gravações da equipe de cinegrafistas do programa ao estilo Caçadores de Fantasmas, bem na vibe de A Bruxa de Blair, que tá se enfiando no mesmo lugar que tudo aconteceu. E claro, você é o próximo. Apesar de que você é um vampiro. Só que até você se ligar que tem uma vampira ali embaixo e não mais um poltergeist, como no Hotel Ocean, era uma vez, porque passa a impressão, o que torna tudo ainda mais assustador. E quando um dos caras é atacado na sua frente pedindo ajuda, torna tudo mais macabro e ameaçador. Já até imagina que vai se deparar com um fantasma, como eu falei com o do hotel, só que aí vem o plot twist, né? Porque é pior do que isso. Porque quando você abre a porta, se depara com uma mulher belíssima, porém assustadora, que te encara do fundo da tua alma, devorando um cadáver. E aí tudo se explica. Ela estava afastando visitantes indesejados e se protegendo, mas acabou fazendo isso de uma forma meio pesada. Ainda joga na sua bunda, tá? Pra você levar o último sobrevivente que tentou te avisar pra não entrar lá. Queria ter encontrado o fantasma? Não, mas ao mesmo tempo eu não senti alívio em ter que voltar lá nas outras vezes, mesmo sabendo que era safe e mesmo seguindo por uma tubulação que cortava o caminho, porque mesmo por ali dava medo também, que é o caminho de ida e volta, felizmente, que corta aquele rolê todo que você dá, mas continua sendo assustador aquele ambiente, né? A tubulação que você passa é sobre. E ainda faz você se sentir constantemente vigiado naquele ambiente, enclausurado e em alerta, nunca conforme. Seja passando pelos atalhos, como eu falei, pelos desvios, ou só de estar parado no mesmo ambiente que ela. Capítulo 6. Meu pior pesadelo aquático em Kijuju. Eu joguei e rejoguei isso tantas vezes que meu medo deveria ter ido embora. Mas não passa nem coisa braba. É sério. E por que eu rejogo? Porque apesar do pesadelo, eu gosto daquela fase por tudo que a rodeia. A tribo Nitpaia, as palafitas, né, se não me engano assim que se fala, das casas que ficam sobre a água, poder passar de barco, sabe, tipo passeando como se estivesse em Veneza, admirar a vista que é belíssima num clima nublado. O que fode realmente são os crocodilos, que eu ainda fiquei sabendo que nem eram mutados, eram nascidos e criados para devorar tudo que se move. E eu me pergunto como eles conseguiam conviver com aquilo tranquilamente, como se fossem pets.
Eu poderia passar horas falando sobre os crocodilos, porque eu realmente pesquiso muito sobre eles. Mas o foco aqui não é exatamente os crocodilos, né? E nem duvidaria que um dia eu faria alguma especialização em répteis, e mais especificamente crocodilos, que sim existe, já pesquisei sobre isso. Mas por hora, vamos focar no Resident Evil 5. Todo mundo que joga tem raiva das fases aquáticas. E com razão, né? Não tiro a razão das pessoas. Mas eu, por ironia, amo fases de água. Exceto os bunkers alagados, que me deram ansiedade por eu ter me afogado. E a do Resident Evil 6, que ataca a minha talassofobia com força, assim como é no Re5. Então é realmente uma parada. E essa realmente eu evito jogar aquela fase por todo o contexto que é irritante, mas chega nessa parte da água, eu automaticamente tenho um treco. Isso no 6. No 5 ainda temos uma parada que me faz querer voltar, mas no 6 não tem. No 6 esquece. E claro, né, eu me afoguei horrores no bunker. No Resident Evil 6 eu fui atacada horrores pelo tubarão. E no 5 eu já fui atacada pelos crocodilos. Então isso torna o meu medo ainda pior e mais presente. Entendeu? Mas tudo bem, né? De resto, tá? Da parada toda, eu sempre sei administrar o tempo para não me afogar nessas fases de água. Então, pra mim, é como passar em Veneza, sabe? Ir pra Ibiza tranquilamente, pra Fernandinho de Noronha. Então é super tranquilaço, né? Só que na tribo de Paia não tem como. Não tem como, velho. 1 centímetro, cara. 1 centímetro. E tu vira janta, meu filho. Basicamente, tem uma ponte, tá? Bem bonitinha. E ela te leva do barco para a parte alagada, né? Que é um mini laguinho, vamos dizer assim, um pântanozinho, né? E ali, ao fundo, tem uma palafita da tribo, né? Com o item que você precisa. Só que para chegar até este lugar, meu amor, você tem que atravessar andando. Com água na tua cintura, você conseguir ver o fundo. E com uma parede no centro, para você não ter como ver o que tem ali especificamente, né? 3 fucking crocodilos. Um à direita, um à esquerda, porque você pode escolher para qual caminho você vai seguir para chegar até o destino. E um, que é o mais arrombado de todos, bem na entrada, piquiquituxa, que dá umas 3 pessoas de largura, tá? Uma do lado da outra. Bem ali, na frente, que te separa da escada que te leva pra palafita. Porque assim, você passa por todo este caos e você tem que subir rapidamente. E vocês estão em 2 pessoas, você e o seu partner, que dependendo de que você joga, é a Sheva ou o Chris. Só de lembrar que eles me dão uns nervos. Tiros não matam aquela criatura. Nem de rocket launcher, tá? Independente do quantas vezes você atire. Tudo depende da sua capacidade de correr e desviar no segundo correto. E isso ida e volta. Pelo menos nessa parte, eles se inspiraram em crocodilos reais. Por conta do seu comportamento. Do que eu tô falando? Basicamente, crocodilos, eles dão sinais, vamos dizer assim, entre aspas, de que eles estão próximos. E quais sinais são esses? Bolhas ou movimentações na água. Se você não tá vendo nada, a água tá linda, pleníssima, bonita, e você vê uma movimentaçãozinha surgindo de uma ponte específica, de uma parte, ele tá ali. E se você não foi esperto o suficiente
era uma vez, tá? Porque antes de você cogitar pensar que ele tá ali, ele já sabe que você tá ali há faz tempo e ele tá te estudando muito antes de você pensar em querer estudar ele de volta. Então eles são muito inteligentes e eles brincam também. Eu achei isso muito fofo, mas ao mesmo tempo assustador. Momentos. Vamos seguir aqui, tá? Pra piorar a situação toda, eles tentam te emboscar sempre. Então é uma ansiedade constante. Então se você sabe deste comportamento que eles têm dentro do jogo ou fora dele, você consegue dar uma certa administrada, mas não passa o medo. Na verdade, te torna ainda mais paranoico. Vai por mim. E se você pensa que acabou, piora. Porque na fase seguinte, tem um que você tem que desviar no Quick Time Events. Tá? E os caras alimentam com os cadáveres. E você vê isso acontecendo porque quando você pisa no raio da fase, a primeira cutscene que brota é de um corpo pendurado e ele saltando completamente para pegar o cadáver. E isso não é mentira, porque na vida real eles conseguem saltar, se não me engano, até 3 metros da água pra atacar a presa. Cara, que raiva que dá, velho. Que raiva que dá. Então ver aquilo, sabendo que realmente é assim na vida real, torna tudo mais assustador, velho. Entendeu? Dá uma agonia do cão. E pra piorar o negócio já tá ruim, um desgraçado fecha uma porta e você não pode mandar o teu robô. Você é obrigado a subir numa jangadinha vagabunda, entendeu? Que não tem proteção nenhuma. Um tapinha aquilo vira. Com um crocodilo da Pearl, né? Referências, porque ela tem um crocodilo de estimação que ela alimenta com os cadáveres. Tentando te jantar toda hora, enquanto a sua partner na como posso dizer? Na lerdeza de uma tartaruga de uma lesma, gira aquele raio de manivela. Mas tudo bem, né? Faz parte. Até você conseguir subir na jangadinha, né? Subir na pontezinha bonitinho e pá, você consegue abrir a porta. Mas até isso acontecer, meu amigo, o ataque é igualzinho. Eu juro pra vocês, dá uma agonia do cão aquilo ali, aquele bagulho. Nossa senhora, me trouxe traumas de infância. Porque eu tenho traumas de infância com isso. Motivo bem bobinho, mas criança é fácil de se deixar com traumas. Então, temos mais um aqui. Né, Robertas? Que veio daí a talassofobia. Olha só que delícia. E, claro, ele tá tentando adiantar o tempo todo? Ele tá. Ele consegue. Se você for esperto, não. E sempre que eu lembro desse negócio, mesmo agora, gravando esse roteiro, cara, eu fico tremendo toda, entendeu? Não é um super gráfico, pra época, claro, era um gráfico impecável. Hoje em dia ele não é um gráfico feio, é um gráfico bonito ainda assim, mas ele mexe com minha fobia com força, bicho, juro pra vocês. Só que ao mesmo tempo que aquilo, eu tenho fobia, eu tenho pavor desse negócio, mas ao mesmo tempo eu tenho um fascínio absurdo por crocodilos, porque são criaturas muito fodas, velho, como se fossem dinossauros vivos. Então é difícil não me interessar por eles, só que ao mesmo tempo eu tenho medo deles. O mesmo rola com cobras, só que com cobras eu não tenho exatamente medo. Eu só tenho receio de, eu não posso dar brecha, mas eu tenho um fascínio por elas. Mas os crocodilos, meus amigos, é aquilo. Medo e horror ao mesmo tempo, sabe? Momentos. Mas, nossa, medo e horror. É medo e horror e fascínio. Esqueci disso, confundida. Mas vamos seguir aqui. Capítulo 7. Banheirão no navio com a loira sanguessuga. Outro que não importa quantas vezes eu jogue, eu tenho medo. É impressionante, né? Estamos vendo um padrão aqui. Mas essa específica eu só evito, que nem no Resident Evil 6 com o tubarãozinho. Isso aqui eu sempre evito por conta dessa parte. Se eu não fosse por essa parte, eu jogava tranquilamente. Eu jogo o jogo inteiro. Só que essa parte eu pulo porque sim. Começamos, né? Que a gente tem que ir sozinhos em um navio abandonado
balançando ainda por cima e com som ambiente, sentindo constantemente uma sensação de desconforto e ansiedade, medo de algo saltar do nada e corredores vazios. Aí, de repente, daquele silêncio sepulcral quebrado apenas por raios e trovões, depois de passar pelo dormitório dos funcionários, a gente chega no banheiro. Ali é tudo escuro, claustrofóbico e mega desconfortável. Me dá arrepios só de lembrar. E assim como no 5, é ida e volta pelo mesmo caminho, não tem uma rota alternativa. O que significa, se tiver algo te caçando, tu se fodeu. E spoiler, é exatamente o que vai acontecer. Tu atravessa o banheiro, passa pelo corredor, desce as escadas e aí chega no andar inferior que só tem uma sala manchada de sangue na parede. Tu pensa que já se lascou só nesse segundo, mas sempre piora, porque na primeira vez que você vai pra esse ambiente, você vai com alguém, entendeu? Aí você tem que ir lá de novo, sozinho, pra resolver o pepino, e aí nesse momento, cadê o cadáver? Né? Cadê? Sumiu. E aí começa o pesadelo, porque assim, quando você chega na primeira vez, tu pensa que já se lascou, porque você desce as escadas, chega no andar inferior e tem uma sala manchada de sangue na parede. Tu pensa que já se lascou, e realmente, né? Só que nesse segundo, tá tudo tranquilo, né? Porque você vê que tem um corpo ali, o corpo não vai se mexer, a mulher já se foi, já tá sendo atacante do capitão do Vasco, né? Mas aí, meu amigo, como eu falei, sempre piora, porque quando você volta na segunda vez, cadê o corpo? Não tem. Eu falei, o corpo se foi porque realmente se foi, ela desapareceu. E ninguém devorou ela, porque ali, quando você morre, você não é devorado, você é transformado. Tendo isso em mente, tu já sabe o que vai acontecer. Tu já sabe que já se lascou naquele segundo, só que você não sabe como, né? Mas como eu disse, sempre piora. Que aí quando você entra naquela sala a primeira vez, que você vê aquela peituda ali, tu sente aquela tristeza, você acha um file dos seus últimos momentos falando que acabou, você sente aquela tristeza, você sente um arrepio, né? Mas aí você faz o seu trabalho e tu já vai embora. Só que quando você pensa que não, ela aparece surunhando a janela daquele mesmo lugar que você tava. Só que do lado de fora, já passa naquele ar assustador e quando você pensa que não, ela sai correndo rindo. Cara, não passa nem Wi-Fi, mano. Tá maluco. Sabe? Tá maluco. E piora, né? Piora. Porque ela não vira qualquer infectado. Ela vira um infectado de franja, que não enxerga, peitudíssimo, tá? Ali, o silicone em dia, que fica sussurrando. Eu te achei. I found you. E começa a rir. Mas tu não vê onde ela tá. E isso que torna tudo mais desconfortável, porque ela faz essa torturazinha psicológica com você. E quando ela brota dos dutos. E pra piorar, ela não anda que nem os outros bonequinhos. Ela corre, meu chapa. E tu tem que ser rápido quando ela brota, pra já ir atirando feito louco. Porque do contrário, meu amor, era uma vez. Tá? Era uma vez. Porque ela te persegue na saída da sala. E pra piorar, no banheiro. Então assim, tu se lascou. E não é só nesses lugares, porque quando você tá num outro cômodo ali que você pensa, nossa, eu me livrei dessa quenga porque ela subiu pelo duto e foi-se embora. Ela brota no outro, mano, e ali você é obrigado a matar ela. Claro, dá pra você fugir, mas você não vai querer inventar ela de novo, então você mata ela. Sempre que eu lembro disso, dá um desespero do cão, bicho, nossa senhora. Aquele mesmo banheiro que você tava com medo antes, aqui o medo se concretiza. E aí, como eu falei, ela entra, ela sai pelos dutos. E o que você pode fazer? Nada, porque o lugar é lotado de dutos. Porque é um navio, então ele precisa ter os dutos, entendeu? O que torna tudo mais desconfortável. Só que se fosse só ela que passasse pelos dutos, as outras criaturas também fazem isso. Então, você está lascado, né? Para dizer o mínimo. E só de lembrar, eu já tenho uns trecos absurdos. Porque ela é insuportável, assustadora e praticamente implacável pra mim. Mesmo que eu consiga matar ela, me dá umas tremedeiras. Eu sempre fico tremendo quando pego no controle pra matar ela. É desconfortável pra caramba. O que torna tudo ainda pior é que ela apareceu algumas horas antes de você chegar. Então se não fosse ela naquele lugar ali, seria o teu corpinho estirado ali, virando infectado.
maior terror psicológico de todos. E ela aparece de novo depois, quando tá com o tempo correndo. E ela fica te enchendo o saco, velho. Que raiva quando lembro disso. Mas tudo bem, né? Faz parte. E eu peguei o Resident Evil Revelations 1 no PC só pra poder jogar com ela e com a Lady Rank. Sim, eu comprei pra jogar com elas. E como fica mais fácil o jogo, mano. Meu Deus, agora eu sei como é ser infectado. Só que estresse. Sabe, que estresse, porque meu PC não tanca também, então acaba sendo estressante. Mas faz parte. Eu estou feliz de poder jogar com ela infectada. E a Lady Young eu pensei que era ótima, só que ela exige que você tenha habilidades para jogar. Capítulo 8. Gaiola de experimentos. Essa é a experiência mais curta comparada às outras. Bem curta mesmo, coisa de segundos. E não me dá medo pelo medo, né? Mas sim pelo ambiente, pelo desconforto, pelo contexto, sabe? O receio de ter alguém observando, o som dos animais, sabe? Porque quando a gente chega, tem gaiolas enormes do tamanho do teu corpo, com animais de grande porte, que vão desde hienas a bodes ou cabras. E aquele som daqueles bichos, o silêncio sendo cortado só pelo som deles, e aquela sensação de quem fez isso com eles pode fazer isso comigo também, é desconfortável pra caramba, sabe? E pra piorar, algumas gaiolas são vazias, não te faz pensar que algum deles pode ter fugido, né? Ou então você enfrentou, vai enfrentar mais pra frente, sabe? É sempre aquela sensação desconfortável e terrível. E a gente tem que passar por essas gaiolas para poder chegar na sala seguinte. Só que pra piorar, né, tem uma parede de vidro com a gaiola só dos Lickers, que conseguem quebrar o vidro porque, apesar de eles não enxergarem, eles têm um ouvido excelente. Então, meus amigos, eles partem pra cima de você. Então, assim, só piora tudo e eles são muito insuportáveis, quase invencíveis. E me dá uma sensação absurda de estar sendo assistido de perto pela Trycell e do que ela é capaz. Não apenas pelos inúmeros corpos lá atrás que estavam em sono criogênico, ou dos soldados que atacam a gente, ou da tribo Nitpaia, ou dos moradores de Kijuju, sabe? Mas pelos animais também, que são, nossa, muito insuportáveis de acabar com eles também. Nossa senhora, quase hit kill. Sempre me lasco quando chego perto daqueles cachorros. Só que o que piora é que, assim, não são só animais, sabe? Tipo, eles têm suas mutações, eles têm isso aqui. E eles te atacam ferozmente de uma forma que você não tem controle, mano. Os caras é rápido pra caramba. E piora quando eles são infectados, mas sem infectados já são assustadores. E aí, com a infecção, piora tudo mais. E não tem um file, não tem cutscene. É só você tendo que andar naquele ambiente. Com aquela sensação de claustrofobia e paranoia. Tendo que pensar direitinho quando você vai andar por ali sem fazer barulho por conta dos Lickers. O que vai piorando porque você vai passar por mais pares que tem esses Lickers, que eles estão rodeando o ambiente, que você pode acabar fazendo barulho. Então, nossa, era tipo aquele do corredor com os dutos, né, que alguns saem dos dutos. Nossa, horrível, horrível, horrível. Mas, para nossa felicidade, é bom. Essas são as coisinhas assustadoras que eu me deparei e que ao menos me assustaram. Talvez não tenha te dado tanto medo assim, mas pra mim são as experiências mais assustadoras dos jogos que eu joguei. Claro, eu não sei quanto a você, talvez pra você seja relaxante, talvez não tenha medo, só tenha desconforto, ou nem isso. Mas eu espero que tenha gostado. E obrigada por ter me acompanhado no meu aniversário, mesmo que talvez esse vídeo não saia exatamente no dia do meu aniversário, pode ser que saia durante o mês, o aniversário ou até um pouco depois. Não faz diferença quanto a isso, porque eu sou realmente muito enrolada. Mas foi especial pra mim você ter comparecido. E eu espero te ver outro dia. Leve algumas lembrancinhas contigo. E o que precisar, sabe onde me encontrar. Vai com cuidado pra casa. E se cuida. Obrigada mais uma vez.